Salve, salve, galera mais estudiosa desse YouTube. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, hein, galera? Bem, hoje nós estaremos falando sobre função polinomial do primeiro grau, que também é conhecida como função afim, beleza? Então já anota aí no seu caderno, tá bom? Ou no seu material de estudo, o tema da nossa aula de hoje, para não ficar perdido. Porque, galera, organização é tudo, hein? Então, solta a vinheta! Bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, que vem ajudando várias pessoas a entender essa parte tão linda que se chama matemática, não é não, gente? Ai, ela é tão linda. Quem aqui ama matemática, hein? Eu sei que vai ter gente que vai estar dizendo que não ama, mas fazer o quê, né, galera? Mas eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Então qualquer coisinha, grita aí que eu tô aqui. Valeu? Então vamos lá, gente, falando sobre função polinomial do primeiro grau, tá bem? A definição dela é essa daqui, ó. É uma função do tipo y igual a ax mais b ou fx igual a x mais b. Bianca, para tudo que eu não tô entendendo nada, que de acha é isso de y, que treco é esse negócio aqui de fx, tô meio perdido. Então, você tá no lugar certo, tá bem? O que você vai fazer? Você vai parar esse vídeo, vai dar uma olhadinha aqui na descrição, que vai ter um vídeo falando sobre a parte inicial de função. Lá eu vou estar te explicando o conceito de função, os elementos de uma função, e aí você vai saber que nome que a gente dá para o y, ou fx, e para o x, tá legal? Você vai saber tudo isso, certo? Não vai ficar ninguém perdido aqui, hein? Só que hoje nós vamos dar uma atenção a essa função aqui, que é chamada de primeiro grau. Por que ela é chamada de primeiro grau? Lembra quando a gente estuda polinômio e a gente vê o grau de um polinômio, que se dá pelo expoente da variável, o maior expoente da variável? No caso aqui, a nossa variável é x, tá? A nossa função é na variável x, tá? E aí, o que acontece? O grau dessa variável não está aparecendo aqui, mas a gente sabe que aqui tem o número 1, correto? Por isso, ela é chamada de função do primeiro grau, tá bom? E aí, o que acontece? Nós vamos ter os termos a e b, que vão estar compondo essa função aqui. E quem é o a? O a é o termo que sempre vai estar com a variável. Então, o termo que está com a variável sempre vai ser chamado de termo a. Anota aí no caderno, tá? E o termo B é o termo independente. Ele não precisa de ninguém, não. Ele é sozinho, solitário, tá bom? Então, o termo B é o cara independente aqui da situação. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente poder estar identificando quem é o termo A e quem é o termo B, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Y é igual a 2x menos 1. Então, parou tudo. Vamos lá. Quem é que está com a variável? Isso aí, é o 2. Então, o termo A é 2, certo? Agora, quem é o cara independente? Muita gente vai falar assim, ó, 1. Não. É o menos 1, tá? O sinal vem junto com a gente, então aqui é menos 1, correto? Vamos dar uma olhadinha nesse segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo eu botei o formato fx, que é a mesma coisa que y, tá? Então fx é igual a 4 menos x. E aí, quem é o termo A? É o 4? Eu ouvi bem isso? Opa! Não é o 4 não. Lembra que o termo A é quem está com a variável? O 4 não está com a variável. Olha quem está com a variável aqui. Bianca, não tem ninguém com a variável. Tem sim. Quem é? É o menos 1. Então, aqui o termo A é menos 1, tá? E o termo B é o cara independente. Bianca, mas pode vir de acontecer, de estar assim, trocado, vir o B primeiro e o A depois? Não tem problema nenhum, tá? Isso não interfere em nada, ok? Agora vamos ver esse último exemplo aqui. Vamos lá. Quem é o termo A? Muito bem, é o 3. Não, é o 3/5. O termo A é uma fração. A Bianca, pode isso? Claro que pode, tá bom? A fração é um número, beleza? Então aqui, ó, 3/5 é o termo A. E quem é o termo B? Tem alguém independente aí? Não. Então se não tem ninguém, quem a gente coloca aqui? Muito bem, é o 0. E aí a gente chega à conclusão que uma função polinomial do primeiro grau é do tipo y igual a x mais b, sendo a e b números reais. E o a é diferente de 0, tá bom? O b pode ser 0, mas o a não pode ser 0, tá certo? Tranquilo até aí? Ótimo, vamos seguindo. Bem, toda função possui um gráfico, ok? E o gráfico da função do primeiro grau será sempre uma reta, ok? E essa reta, ela pode ser crescente ou decrescente. E aqui nós vamos ver os exemplos de como é que é uma reta crescente e uma reta decrescente. Ó, a reta crescente, ela vem de baixo para
para cima. Tá vendo, ó? Subiu, então ela é crescente, ok? E a decrescente é de cima para baixo, beleza? Ela tá caindo. Tudo bem até aí? Ótimo. Bianca, o que é esse X aqui? É porque a gente constrói o gráfico num plano cartesiano. E essa parte aqui da reta é a parte que corta o eixo X. A gente vai ver mais pra frente, fica calma aí. Mas, Bianca, o que define uma reta ser crescente ou decrescente? Bem, o que vai definir é o termo A. Lembra que a gente viu lá na primeira folha o termo A e o termo B? Ou seja, o termo A é o cara que vai definir a posição dessa reta, se ela vai ser crescente ou decrescente. Ou seja, se ele for maior que zero, positivo, tá? Quando a gente fala maior que zero é porque é positivo, ok? Sempre que ele for positivo, ela vai ser crescente. E sempre que ele for negativo, ela vai ser decrescente, tá? Mas pera lá, Bianca, como que a gente constrói uma reta? Bem, toda reta, ela precisa de, no mínimo, 2 pontos para ser construída. Então, o gráfico aqui da nossa função polinomial não vai fugir da regra. Vamos precisar de, no mínimo, 2 pontos. Mas, Bianca, é qualquer ponto. A gente sai marcando qualquer ponto e traça reta? Não, 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 não. Aqui é bagunça? Claro que não é bagunça. Fica calmo que a gente vai ver como que a gente vai encontrar esses 2 pontos aqui. Mas antes eu preciso perguntar, já curtiu o vídeo? Ainda não? Rapidinho, curte o vídeo aí. Isso aí. Agora vamos lá. Antes da gente passar para a parte de construção de gráfico, eu preciso falar com vocês sobre o zero da função, que é uma parte muito importante no assunto de função, tá bem? Então vamos lá. O zero da função é todo o valor de x do domínio que anula a função, tá? Ou seja, o valor de x para o qual o y ou o fx é igual a zero. Então, é um valor que a função vai ser nula, tá bem? Lembra lá na outra aula, a primeira aula que a gente falou sobre função, que eu disse que os valores de x eram domínio e o y ou fx eram a nossa imagem, né? E aí o que acontece? O zero da função vai ser quando esse cara aqui anular a nossa função, ou seja, quando a imagem for zero. Tá legal? E como que a gente vai encontrar isso? Ué, a gente vai anular ela. Então aqui eu vou dizer que o y é zero. Então eu pego a função e igualo a zero. Então anota aí, ó. Para encontrar o zero da função, basta igualar a função a zero. Tá bem? Então nós vamos pegar aqui, ó. 2x menos 6 é igual a zero. Certo? Ó, no lugar do y eu tô colocando zero aqui. Tá bem? Agora é só resolver, que virou uma equaçãozinha aí do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, mudou de lugar, mudou de sinal. É isso aí. Vamos embora. 2x é igual, passou para o outro lado, mais 6, certo? X é igual a 6 sobre 2. Então, nós vamos ter que x é igual a... Isso aí, 3. Esse 3 aqui é o zero da função, tá bem? Só que lá na nossa função, no plano cartesiano, quando a gente for montar o gráfico, a gente precisa transformar isso aqui em um ponto, tá? E ponto é representado por coordenada. A coordenada, ela vai possuir 2 termos, que vai ser o quê? Vai ser um par ordenado, tá? Porque o nosso gráfico, ele vai ser construído no plano cartesiano de x e y, tá bem? E aí nós vamos ter que ter um par ordenado para representar cada ponto. E como é um par ordenado, tem que estar em ordem. Então primeiro vai vir o valor do domínio e depois o valor da imagem, ou seja, primeiro o valor de x e depois o valor de y, ok? Então vamos pensar comigo. Se eu quero transformar isso aqui em um ponto, em uma coordenada, tá? Eu acabei de falar para vocês que numa coordenada primeiro vai vir o valor de x e depois o valor de y. Vamos parar um pouquinho para pensar aqui. Nessa situação, quem é o valor de x aqui? Isso aí, é 3. E quem é o valor de y? Muito bem, é 0. Lembra que a gente anulou a função? Então, o zero da função, se a gente for transformar em um ponto, vai ser o ponto 3, 0. Tá legal? Guarda esse ponto aqui que a gente vai precisar lá na frente, tá bem? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo 2. Bem, temos a função menos x mais 3, tá? E aí, o que a gente vai fazer para encontrar o zero da função? Basta anular a função. Ou seja, eu vou pegar a função aqui, x mais 3, e vou igualar a zero. E a gente vai resolver isso aqui. Letra para um lado, número para o outro. Mudou de lugar, mudou de sinal. Letra não pode ser negativa, a gente multiplica por menos 1. Então, nós vamos ter aqui que o x é igual a 3. Opa, também, né? X igual a 3. Só que aí, vamos lá. Vamos fazer aqui o ponto também. O ponto também vai ser o mesmo, 3 e 0. Tá, agora a gente já viu o zero da função.
tá? Vamos dar uma olhadinha para ver quem é crescente e quem é decrescente, tá legal? Essa função aqui é crescente ou decrescente? Ela é crescente porque o termo A é positivo. E como que ficaria um esboço aqui? Ó, eixo X, aqui não está cortando no ponto X igual a 3, então aqui no caso seria o X igual a 3. Se ela é crescente, ó, sobe, né? Então tá subindo. Então seria assim, tá? E nessa daqui, ó, eixo X, aqui também vai cortar no ponto 3. Só que ela é crescente ou decrescente? Decrescente, porque o A é menos 1. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Opa, isso aí, viu? Decrescente, crescente. Ambas cortam no ponto 3, só que elas são diferentes, tá legal? Vamos para mais um assunto agora. Anotou aí? Beleza. Outro ponto importantíssimo de uma função é o eixo y, é onde a gente corta o eixo y. O zero da função que a gente viu lá anteriormente era onde cortava o eixo x. Aqui é onde vai cortar o eixo y. E como que a gente vai encontrar isso? Ué, igualando x a zero. Lá a gente igualava a função a zero, ou seja, o y era zero ou o fx era zero, tá? Aqui a gente vai encontrar o valor do y, ou seja, esse carinha aqui, ó, a gente vai, ó, limar ele, tá bom? A gente vai colocar o zero no lugar dele para poder achar o ponto de interseção y, tá bem? Então vamos lá. Y vai ser igual a 2 vezes 0 menos 6. Aqui não vai dar zero? Então, ó, cortei ele. Então o nosso ponto de interseção aí ao eixo y vai ser no menos 6. Lembra que eu falei para vocês que o ponto ele é formado por uma coordenada? Então nós temos que montar a nossa coordenada aqui. Lembra também que primeiro da coordenada é o x e o segundo é o y. Então aqui o x é 0. E o y aqui é menos 6, beleza? Então aqui é o ponto. Então se por um acaso vier num exercício assim, qual é o ponto de interseção ao eixo y? Então o ponto é a coordenada, tá bom? Agora se pedisse qual o valor de y, seria menos 6, tá bem? Agora vamos aqui a segunda rapidinho. E aí, como é que vai ficar isso? Vai ficar o fx é igual a menos 0 mais 3. E aí o que acontece? Aqui é 0, cortei, então fx é igual a mais 3, tá? O que acontece nessa situação aqui, gente? Bem, o ponto de interseção vai ser quem? 0 e mais 3. Mas, Bianca, não é x e y? Ué, lembra que eu falei que fx é a mesma coisa que y? Então aqui ele vai entrar como se fosse o y também. Então toma cuidado com essas nomenclaturas aí. Beleza pura. Então agora a gente vai aprender a montar o gráfico. Tá legal? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Anotassem esses pontos aí que nós falamos do zero da função e da interseção no eixo y, tá bem? Porque nós vamos utilizá-los na hora da construção do nosso gráfico, tá certo? Vamos lá. Essa primeira função aqui eu já deixei anotado, tá? O ponto que a gente achou do eixo x, o ponto que a gente achou do eixo y. Então, eu vou deixar até aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha ela, nuvenzinha da sabedoria aí pra te ajudar, tá? Ó, zero da função y igual a 0, certo? Eixo y, x igual a 0. Aqueles cálculos que nós fizemos lá no início, tá? E aí deram esses pontos aqui. Lembra que eu falei que para construir uma reta é necessário apenas 2 pontos? Então, com esses 2 pontos aqui, você já consegue traçar o gráfico dessa função, tá bem? Com o zero da função, que é o ponto do eixo x, e com o ponto de interseção com o eixo y. Aqueles 2 cálculos iniciais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o plano cartesiano e vamos marcar o ponto aqui. Bianca, o que é isso? Gente, o plano cartesiano ele é formado por 2 eixos. O eixo x, que vai ficar na horizontal, e o eixo y, que vai ficar na vertical. O eixo x representa os valores do domínio, o eixo y representa os valores da imagem dessa função, tá certo? E aí o que acontece? A interseção entre esses 2 eixos, esse ponto aqui de interseção entre eles, é a origem, é o ponto 0. E aí nós vamos ter 4 quadrantes, tá bem? Daqui do 0 para a direita, nós vamos ter o x positivo. Do 0 para cima, o y positivo. Do 0 para a esquerda, o x negativo. E do 0 para baixo, o y negativo. Tá bem? Tranquilo. Agora a gente vai marcar esses pontos aqui. Então vem comigo, é igual batalha naval. Tá bem? Olha aqui, ó. 3 e 0. Então x é o 3 e o y é 0. Se o y é 0, ele não vai existir aqui. A gente vai andar em cima do eixo x até o ponto 3. Então aqui é o ponto de interseção com o eixo x, tá? Agora a gente vai... Então aqui a gente já fez. Ok.
Agora vamos traçar o eixo Y. Então vamos ver aqui, ó, o x é 0. Então eu vou andar em cima do eixo Y. Aonde? No menos 6. Vou vir aqui no menos 6 e vou marcar o ponto de interseção no eixo Y. Bianca, e agora? O que que eu faço? Bem, essa função aqui não é uma função crescente? Com A positivo? Crescente, não é de baixo para cima, não é isso? Então o que que eu vou pegar? Vou pegar uma régua, tá? E vou traçar essa reta. Essa reta aqui representa o gráfico dessa função. Olha que coisa linda, merece até palmas, né? Palmas. Então, aqui nós montamos o gráfico apenas com os pontos do zero da função e com a interseção com o eixo Y. Somente esses dois pontos. Lembra que eu te falei que eram necessários no mínimo 2 pontos? Agora, aqui, nesse segundo exemplo, nós vamos utilizar outros pontos. Que pontos são esses? Nós vamos escolher pontos aleatórios. Como assim, Bianca? Vamos lá, vamos estabelecer valores para o domínio, tá? Porque essa função é uma função que compreende todos os números dos reais, tá? Então vamos escolher números aleatórios. Eu vou escolher aqui os números menos 2 e 2, tá bem? Então eu vou colocar aqui, ó, valores aí do domínio, menos 2 e 2, pra gente utilizar aqui. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tabelinha, tá? E a tabelinha eu vou dizer assim, ó, x, aqui eu vou colocar a nossa função, e aqui o resultado vai ser o fx, tá? Então vai ter aqui, ó, o valor menos 2 e aqui o valor 2. Tudo bem? E aí no lugar do x a gente vai colocar o menos 2 e o 2. Então vai ficar assim, menos da função, menos 2 mais 3. Que vai dar mais 2 mais 3. Opa, quase que não deu. Mais 2 mais 3 vai dar 5, tá? E aqui nós vamos ter menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 vai dar 1, correto? E aí nós vamos ter os seguintes pontos. Vou botar aqui, pontos. Nós vamos ter os pontos menos 2 e 5, e 2 e 1. Lembra que eu falei que primeiro vem o x e depois vem o y? Tá aqui certinho, tá? Agora, espera um momentinho que eu vou construir aqui o nosso plano cartesiano e já volto. Voltei! E aí nós temos o nosso plano cartesiano montado aqui. Botei aqui o eixo x e aqui eu botei fx porque a nossa função está representada por isso. Bianca, como é que monta um plano cartesiano? Bem, você basicamente vai precisar de uma régua, tá? E aqui eu dei o espaçamento de 1 centímetro. Então aqui, ó, coloquei aqui o 0 e aí fiz a linhazinha e fui colocando aqui o espaçamento de 1 centímetro para ir colocando as marcaçõezinhas, a mesma coisa aqui. Você só tem que tomar cuidado na hora de preencher aqui para colocar positivo para cá, negativo para cá, negativo para cá. E sempre em ordem, tá, galera? Atenção, hein? Vamos lá. E aí o que que vai fazer? Nós vamos marcar esses pontos aqui. Ô, Bianca, e aqueles pontos que a gente calculou lá no início do zero da função e interseção do eixo y? Calma que a gente vai encontrar eles aqui rapidinho, vocês vão ver que coisa mais linda que é isso. Vamos lá. Como que eu faço para marcar esses pontos aqui, galera? Vamos prestar atenção, ó. X e y, certo? X e fx. Então aqui é menos 2 no x, ó, menos 2 e 5 no fx. Então eu vou subir aqui, ó, até aqui, tá? Então veja bem, ó, vou usar uma régua aqui para me ajudar. Quem tem papel milimetrado é até melhor porque consegue fazer tranquilamente sem ajuda de régua, tá? Porque ele tem todas as marcaçõezinhas aí. Então aqui nós temos esse primeiro ponto que foi encontrado com o domínio menos 2, tá? Agora nós vamos fazer o domínio 2. Então aqui, ó, domínio 2, e a gente encontrou uma imagem 1, certo? Então aqui eu vou subir, opa, foi mal, vou subir aqui até o 1, tá? Então aqui comigo, hein? Vamos lá. Aqui eu tô fazendo de caneta, mas o ideal é que seja feito a lápis, tá, gente? Vamos lá, aqui. E agora o que que a gente faz? Isso aí, vamos traçar a nossa função. Lembra que ela é uma função decrescente, porque o a é negativo, então a função decrescente, ó, desce, tá? Então aqui, ó, a régua em cima aqui do ponto, tá bem? Pra ficar bem certinho aí, e traça aqui a nossa função.
Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui é muito lindo. A matemática é muito linda. Agora, o que eu queria falar com vocês? Os primeiros cálculos que nós fizemos lá, nós encontramos o zero da função sendo o ponto 3 e 0, e o ponto de interseção ao eixo y sendo o ponto 0 e 3. Não foi isso? Então, o zero da função, olha aqui, o ponto 3 e 0. Ela passando certinho em cima dele. Olha que coisa linda. E o ponto de interseção ao eixo y, 3 e 0, passando certinho aqui. Ou seja, se eu quisesse escolher somente esses dois pontos aqui, igual eu fiz nessa, para poder estar traçando a nossa função, o gráfico da nossa função, cairia exatamente certinho aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Tá bem? Então, galera, treina bastante, porque essa parte aqui de construção de gráfico, todo mundo fica com medo, mas não tem necessidade de ficar com medo assim, tá? É tudo muito lindo e você precisa só ter atenção na hora que for fazer os seus cálculos, tá bem? Um beijo grande no coração e fui!